O perímetro da rede deixou de ser o principal fator de risco em cyberataques. O usuário passou a ser o ponto mais vulnerável em função da evolução tecnológica. É preciso capacitar e treinar colaboradores. A Phishing Plus é a plataforma para simulação de ataques de phishing mais avançada e adequada às leis globais de privacidade em todo o mundo. Através dela, é possível criar programas completos de educação, disparar fake phishings, oferecer e-learning, detectar credenciais vazadas na web, fazer campanhas pelo WhatsApp, e-mail, SMS e muito mais. Conheça agora a nossa plataforma e construa um ambiente corporativo mais seguro. Fale com o nosso time de vendas. Muito bem, estamos iniciando mais um episódio do nosso CISOcast para todo o Brasil, quiçá para o mundo. E você nos acompanha através das redes sociais, você vai lá no YouTube, digita CISOcast, dá um enter e vai nos encontrar. Você pode também nos encontrar através do Spotify, TikTok, Instagram e do nosso site oficial, que é o CISOcast.com também. Lá você confere as últimas matérias e consegue assistir também na íntegra cada uma das entrevistas que são realizadas por nós, tá? Essa edição ela conta com o apoio dos nossos queridos patrocinadores, a WithSecure, que é líder mundial em soluções de cibersegurança, e a AuthHunter, que é o maior portfólio do mercado para consultoria e projetos de cibersegurança, segurança da informação e global privacy. Eu vou pedir à produção que rode o primeiro comercial e a gente volta na sequência, por favor. Somos resultado de muito trabalho, experiência de mais de 3 décadas de atuação com governança, risco e compliance. Para um mundo cada vez mais conectado, aceleramos o processo de nossos clientes e garantimos a continuidade de seus negócios, porque somos líderes em cibersegurança, segurança da informação e global privacy. Nós do grupo AuthHunter somos referência na entrega de projetos consultivos, tecnologia, quando o assunto é hardware, software, além de sustentação ao negócio através de IMS, Cloud, NOC, SOC e Support Center. Nossos times investigam, monitoram e protegem a marca de nossos clientes, evitando fraudes e danos à reputação. Desenvolvemos programas de educação e conscientização completos a usuários e com múltiplas atividades simultâneas que propiciam resultados surpreendentes. E por fim, nossa metodologia baseada no conceito de Security by Design nos coloca em posição de vanguarda, porque nos permite adotar técnicas avançadas para a adoção das melhores práticas de segurança, end-to-end. Prazer, somos o grupo AuthHunter. Muito bem, estamos de volta. Ele é formado em Engenharia Elétrica pela FEI, com MBA em Gestão Estratégica e Tecnologia da Informação pela FGV e MBA de Transformação Digital e Futuro dos Negócios pela PUC do Rio Grande do Sul. Especialização em Business Strategy pela Universidade de Laverne, na Califórnia. Depois você me diz se eu pronunciei certo, essa bodega certa aqui ou não, tá? E através da TI ele atua no mercado de educação, através da Fundação Bradesco. Vai falar para a gente um pouquinho do projeto, bem interessante, a gente já vinha conversando aqui nos bastidores. Trabalhou com mobilidade urbana através da Autopass, setor varejista através do Carrefour, financeiro através do Banco Carrefour e telecomunicações através da Telefônica Empresas. Então, nosso convidado é uma figura ilustre e veio para bater um papo conosco, agregando muito valor ao debate de hoje. E senhoras e senhores, com muito prazer eu recebo aqui o Marcos Stahl. Seja muito bem-vindo, Marcos. Prazerzaço aqui falar com você, viu, Alan? Prazer é nosso. Obrigado pelo convite. Maravilha, a gente é que agradece a sua vinda aqui. Fala um pouquinho, seu sobrenome é Stahl, qual que é a origem? Stahl, alemã. Alemã? Exatamente. Vieram com meus avós lá em 1846. Nossa. Chegaram aqui no Brasil no momento aí de construção do nosso país. Então, assim, vieram há muitos e muitos anos já. Que bacana. Não sei se estão vivos ainda, estão? Não. Não. Na verdade, foi meu tataravô que veio para cá, né? Tataravô. Então, assim, a família já está aqui no Brasil há muitos anos já. Se tivesse aqui, já ia querer correr e voltar de novo, né? Essa é uma brincadeira, tá?
Bom, então assim, obrigado pela sua presença aqui, tá? Marcos, eu quero pedir que você se apresente ao público, aquele que ainda não o conhece. Fala um pouquinho da sua trajetória e o que fez chegar à posição que você está hoje, por favor. Bem, depois dessa apresentação toda aí, né, assim, eu brinco que essa apresentação é a apresentação de LinkedIn, né? O pessoal entra lá e vê, mas quem realmente é o Marcos Braga, né? Bem, eu sou lá de Santo André, né? Então, conterrâneo aqui do Alan, descobri aqui. Perfeito. Assim, venho de uma trajetória de que realmente a educação me transformou, tá? Então, assim, hoje eu estou no mercado de educação, apaixonadíssimo por esse mercado, e foi um mercado que me transformou efetivamente. Então, eu estudei lá nas escolas públicas de Santo André, depois eu fiz um processo de formação na FEI, mas peguei bastante incentivo do governo para fazer esse processo de formação. Então, vim de uma estrutura bem simples, né? E hoje tenho 3 filhos, o Ricardo com 11 anos, o Ricardo é autista, né? E um casalzinho de gêmeos de 2 anos e meio, marido da Michele, que é influencer, que faz de tudo, né? E muito legal novamente estar aqui Que contando um bacana, pouquinho para vocês dessa trajetória. bacana. Depois, se você também quiser mencionar qual que é o canal dela também, pessoal seguir, você fica, sinta-se à vontade, tá? Tem uma coisa que a gente estava falando antes, ele vinha contando para mim a respeito da Fundação Bradesco, né? E ele foi convidado pela pessoa dele. Só que me chamou muito a atenção sobre a questão da estratégia da Fundação Bradesco e o quão importante e efetiva ela é para a educação do nosso país. Então, eu vou pedir que você conte um pouquinho aquela história do que a gente estava debatendo, conversando, né, a respeito do Bradesco, da importância dela. Conta pra gente um pouquinho, por favor. Faz um resumo para o pessoal conhecer. Claro, com certeza. Uhum. Realmente é um cenário que, como eu falei, ele apaixona, né? Trabalhar em educação muda, transforma as nossas vidas, né? E principalmente a educação básica, né? A educação ali da primeira infância, que a gente faz um processo de transformação da vida do indivíduo é bastante interessante. Como eu comentei, assim, eu tive já um processo transformacional pela educação bastante grande desde a minha infância, né? Então eu sempre acreditei que a educação realmente transforma alguém, né? E quando eu recebi o convite para trabalhar na Fundação Bradesco, assim, a primeira coisa quando a gente fala de Fundação Bradesco é, mas o que a Fundação Bradesco faz, né? E a gente às vezes busca na internet, vê que a fundação tem lá uma escola virtual que fornece cursos gratuitos, né? Ou algum funcionário do Bradesco que já estudou dentro da Fundação Bradesco. E aí, na hora que a gente começa a cair dentro desse universo, a gente vê que é um mundo completamente diferente e é um mundo que realmente transforma a vida de milhões de pessoas há muitos anos, né? Então, a Fundação Bradesco hoje tem 40 unidades por todo o Brasil, né? São mais de 42 mil alunos atendidos, alunos de extrema vulnerabilidade social, né? Bacana. Dentro dessas 40 unidades, tem 2 unidades que são unidades fazenda, então, assim, são unidades de internato, mais ou menos 1.000 alunos em cada uma dessas unidades. Então, as crianças moram lá desde os seus 5, 6 anos de idade até os 17 anos. É um investimento, é o maior investimento privado do Brasil, então são mais de 1,4 bilhão de reais investido todos Legal. os anos em educação. E é um trabalho que realmente vem sendo feito com muito carinho aí há mais de 67 anos, né? Então, realmente é algo impressionante essa dimensão toda da fundação. É bastante expressivo, né? Uma quantidade. E tudo isso fomentado pelo Bradesco diretamente. Ou seja, a criançada não arca com custos diretos, né, em relação à fundação, né? Isso Hum, é realmente voltado, é uma atividade de filantropia, né, de certa forma. Exatamente. A Fundação Bradesco é a maior acionista do Banco Bradesco hoje, Olha né? só. Quase 30% das ações do Bradesco são da fundação. Uhum. E as crianças realmente não têm custo nenhum, né? É engraçado, né? Nessas unidades fazenda, é, 100% do material, da vestimenta do aluno, da pasta de dente, ela é fornecida pela Fundação Bradesco. Então, assim, as Interessante. crianças não têm custo absolutamente de nada, até o uniforme, tênis, né? Então, realmente é um trabalho bem diferenciado do que a gente tem no Brasil
e aí, além do mais, com uma qualidade assim que a gente não vê em qualquer lugar, né? Então, Uhum. a unidade lá de Tocantins ganhou um prêmio em 2018 da melhor escola do mundo, né? Então a gente concorreu lá com unidades no Japão, unidades na Europa, e foi escolhida pela unidade com a questão de sustentabilidade, com atendimento aos alunos, enfim. Então é Que realmente um trabalho bacana. muito legal. Uma criança que quer estudar lá, evidentemente que, né, se fosse possível atender toda a camada da sociedade que precisa de uma assistência como essa, não tenho dúvida que o banco faria. Mas normalmente como que é o processo para uma criança se matricular lá, conseguir a vaga para poder estudar lá também? Porque o assistencialismo ele é muito amplo, né? 46 mil alunos é muita coisa. É. Como que funciona a dinâmica para quem está escutando a gente? Então, todos os anos, né, normalmente mais para o final do ano, ali, setembro, outubro, tem o processo seletivo, né? Hum, Então, o processo seletivo nas unidades, né? Então, cada unidade tem um processo seletivo diferenciado, né? Então, as pessoas têm que ir até a escola, fazer o processo de candidatura e aguardar realmente. Infelizmente, assim, a gente sabe da situação da escola, do ensino público brasileiro, né? E o que a gente vê quando a gente vai para as escolas é a tentativa de um pai, né, querer dar o melhor para os filhos. é isso aí. E eu volto a falar das fazendas porque isso acho que é o ato de maior doação de um pai para um filho, né? Assim, você imagina, você tem filhos, né? Tenho três. Eu também tenho três, então assim, Ah, para um pai deixar uma criança num internato com 6 anos de idade, abster sim, do convívio social com ela, para dar uma educação melhor de qualidade, eu acho que assim, não existe doação maior com para certeza. uma família do que isso, né? E contrapartida é a confiança que esse pai dá na instituição Sim, para que ela faça. Então, assim, ela sabe que ela vai colocar uma criança lá com 6 anos de idade, e ela vai sair transformada pelo conceito da fundação e principalmente pelo conceito educacional. Então, isso incrível. é realmente, assim, arrepia quando a gente vai para as fazendas e a gente olha o olhar das crianças, né? Porque lá eles não têm acesso, eles vivem numa bolha, né? E assim, eles não têm acesso praticamente ao mundo externo, né? Então, assim, a carência deles do conhecimento externo é muito legal. Então, eu tive a sorte de ir para lá quando eles fizeram um processo de convivência externa. Então, assim, eles saíram da escola para ir para a cidade mais próxima, que é quase 2 horas de distância, para comer cachorro-quente e andar de escada rolante. Bacana. Então você vê na simplicidade, né, que as coisas, e a gente vive nessa outra bolha chamada São Paulo, né, e no meio do Faria Lima, enfim, tudo mais, e às vezes a gente se esquece, né, desses pequenos aspectos, assim, de que Da simplicidade, né? é isso. A simplicidade é mais do que suficiente para uma pessoa viver bem, né? E a criança, quando ela come um lanche pela primeira vez, assim, num ambiente que ela nunca foi até então, é a realização, né? Você sabe que eu Exatamente. lembro que meu tio, quando o McDonald's, eu acho que foi quando o McDonald's chegou, poucos anos que ele já estava estabelecido no Brasil, salvo me engano, foi em 84, 85, ele me levou no McDonald's. Olha, E na época você tinha aquelas caixinhas de isopor, era diferente, né, o conceito, mas tinha todo aquele cheiro do ambiente do restaurante. E foi o meu passeio. Eu lembro, a gente pegando o trem para ir até São Paulo, 7 de abril, e ele me levando lá todo feliz, realizado, porque eu estava me levando para esse lugar que ele tinha admirado. Uma simplicidade danada, né? É muito gostoso lembrar disso, né? e marcou, né? Você viu, Nossa, assim, marcou. e você imagina na cabeça dessas crianças, né? Sim, Sair da unidade escolar e ir para uma fazenda e fazer uhum, um passeio como esse, realmente deve sim. ficar marcado na vida delas pro resto da vida. Com certeza. E assim, isso só aumenta a minha admiração pelo Bradesco e acho que é o tipo de informação que o Bradesco poderia divulgar mais, inclusive, não por uma questão de oportunismo, que o banco não tem essa postura muito correta, mas para que as pessoas entendam que por trás daquela instituição financeira existe um propósito também que é filantrópico, que é voltado à sociedade, né? Tal qual o Sisocast aqui também. Então a gente traz matérias fundamentadas em segurança, porque a gente tem o propósito de levar informação de segurança para a sociedade, né? Então, eu vou pedir à produção que rode a matéria do Jogo Rápido. Nós somos as ruas.
ouvir o que as pessoas pensam sobre as ameaças cibernéticas para crianças e jovens. Considerando que você é oriundo do setor de educação, acho que a gente consegue desenvolver esse tema aqui com total tranquilidade, tá bom? Legal, vamos ver. Bora lá? Bom dia! Carolina Oliveira por aqui. Está começando mais um Jogo Rápido diretamente da TVO. Atualmente, todos têm acesso à internet, adultos, crianças e idosos. Em função de sua popularização, utilizam diversos serviços oferecidos pelas mais diferentes empresas do mercado. Em meio a tudo isso, ampliou-se também a oferta de entretenimento e, consequentemente, dos riscos, principalmente aos jovens, que são os maiores consumidores na web. Nosso objetivo hoje é conversar com as pessoas e entender como elas tratam dessa questão e da proteção de suas crianças e adolescentes. Vamos lá conferir? Bom, pessoal, estou aqui com o Lucas. Lucas, você tem filhos ou convive com crianças, adolescentes no seu dia a dia? Eu tenho um irmão mais novo, de 15 anos. E você consegue pensar ou listar quais são as principais ameaças cibernéticas que essas crianças e adolescentes enfrentam hoje em dia? Eu acho que o cyberbullying é muito presente, porque a gente ainda sabe muito pouco, por mais que tenha sido a gente que criou o ambiente digital, a gente sabe pouco sobre ele. Então não tem tanta lei que se aplica, então o cyberbullying é uma ameaça sim. O phishing, pegar informação através de alguns outros aplicativos, eles acabam se aproveitando da ingenuidade, não só de crianças, também de pessoas mais idosas. Eu fico com essas duas, acho que o cyberbullying e o phishing são as duas principais. Ótimo, ótimo. Você falou que tem um irmão mais novo. Seus pais, eles já chegaram a monitorar o acesso do seu irmão na internet? Você vê os pais hoje em dia fazendo isso? Se você fosse pai, você monitoraria o acesso do seu filho na internet? Acho que tem uma linha tênue de monitorar o acesso e invadir a privacidade, né? Porque, querendo ou não, a criança tem que ter a privacidade dela, mas os pais também não podem ser completamente alheios àquilo que está acontecendo na vida da criança. Eles têm que ter uma noção. Os meus pais, eles sempre deixaram a gente bastante à vontade, mas a qualquer sinal de mudança de comportamento, eles iam lá e davam uma olhada e perguntavam se estava acontecendo alguma coisa, sem invadir a privacidade, mas para tomar conta, né? O pai se preocupa, então tá certo. Se eu fosse pai, eu acho que ia seguir essa linha também, de ficar monitorando o comportamento do meu filho. Se eu perceber alguma mudança, por mais simples que seja, ia tentar não interferir, mas entender o que está acontecendo. Ótimo. E se o seu filho ou seu irmão estivesse passando por um cyberbullying, você saberia identificar esses sinais? É difícil, porque as pessoas reagem diferente às diferentes maneiras de cyberbullying. Quando era eu que sofri o cyberbullying, eu me fechava um pouco, não falava muito com as pessoas, eu procurava me enclausurar um pouco. Então, se eu identificasse esse tipo de sintoma, eu ia procurar entender o que está acontecendo. Certo. E como podemos educar as crianças e os adolescentes sobre a segurança cibernética? Acho que dando exemplo. Dando exemplo é uma maneira interessante. Você sempre explicar para o seu filho que você está mexendo no seu telefone, por menor que seja o seu filho, você explicar o que está acontecendo, você dar exemplo do que acontece para a pessoa não cair, por exemplo, no caso do phishing. Então, aqueles SMS que chegam com o link, limpe seu CPF. Aqueles que nem tem CPF, clica no link. Então, acho que dando exemplo e você sempre explicando para o seu filho, sendo sempre bastante transparente e bastante claro. Qual o papel dos pais e da escola para prevenir essas ameaças? Eu acho que a melhor forma de prevenir a ameaça é acabando com ela pela raiz, né? Então, se você, uma vez que consegue conscientizar as pessoas do que é o certo, do que é o errado, você acaba neutralizando essa ameaça. Então, desde você neutralizar a ameaça da base, explicar o que é certo, o que é errado, conscientizar não fazer o cyberbullying, não incentivar práticas como phishing, mas já que a gente não vive numa utopia, você ensinar as pessoas a identificar os caminhos por onde eles seguem, né? Então, acho que a conscientização é o melhor caminho e a importância da escola. Ótimo, eu agradeço o seu relato, a sua opinião, a sua participação. Obrigada. Imagina. Bom, pessoal, estou aqui agora com o João Gabriel. João, você tem filhos, convive com crianças, adolescentes no seu dia a dia? Eu não tenho um filho, mas eu convivo sim com crianças e adolescentes no meu dia a dia. Você sabe pensar, listar quais são as principais ameaças cibernéticas que essas crianças, adolescentes enfrentam hoje em dia? Eu acredito que tem muito, do bullying que ocorre na internet, principalmente em redes sociais.
tem a questão de prejudicar o desenvolvimento da criança, acredito que de forma, tipo, no início cerebral, da criança muito pequena, fica muito no celular, e principalmente a pedofilia, né, que pode ocorrer também aí com a falta de monitoramento dos pais. Exatamente. E os pais que você convive, você vê eles monitorando o acesso dessas crianças aos conteúdos na internet? Se você fosse pai hoje em dia, você monitoraria isso? Olha, eu não vejo muito assim, tipo assim, dos pais que eu vejo, eu não vejo muito esse monitoramento. Minha irmã tem filhos pequenos, ela monitora, mas assim, como eu já vejo muito isso no dia a dia, busco conteúdo, quando eu tiver filhos eu vou querer monitorar, saber exatamente o que estão fazendo, né? Até porque, tipo assim, também vejo muito que hoje os pais, eles dão muito acesso ao meio eletrônico para a criança, porque é uma maneira dela ficar quieta. Só que aí a gente precisa buscar outras maneiras para fazer isso, né? Que é para o desenvolvimento da criança. Exatamente. E você saberia identificar se uma criança próxima a você estivesse passando por um cyberbullying? Você saberia identificar os sinais? Não. Aí eu não sei não. Não sei mesmo não. E como a gente pode educar essas crianças, adolescentes, sobre a segurança cibernética? Eu acho que principalmente, né, os pais, a família tem que estar sempre próximo, sempre junto, porque quando você tem a presença da pessoa mais velha, mais responsável, ela vai saber lidar com isso. Então, tipo assim, hoje em dia, que nem eu falei, né, hoje em dia a gente tem muito o fato da pessoa dar o celular para a criança para ela ficar mais quieta, mas em compensação, você estando mais tempo com seus filhos, isso pode, tipo assim, ser essa solução que você precisa. A criança precisa, tipo assim, brincar, desenhar, correr, conviver, tipo, adentrar no meio social para, tipo, desenvolver o caráter, a sociabilidade, e não só na tela, né? Porque senão ela vai ficar viciada e aí, tipo, você perde o controle quando tenta tirar, na verdade, que não consegue mais. E na sua opinião, qual o papel das escolas para a prevenção dessas ameaças? A escola, assim como a família, é formadora e tem um papel muito grande na criança, né? A gente passa a infância praticamente toda, metade do dia, todos os dias na escola. E eu acho que a escola, ela tem o papel de educar, informar quais são os riscos, mostrar para as crianças e também monitorar e restringir o uso eletrônico na sala de aula, né? Que é para estudar, né? Perfeito, maravilha. Eu agradeço a sua participação, viu? Obrigado a vocês. Pessoal, por hoje é só, encerramos por aqui. Galera do Sisocast, é com vocês! Muito bem, estamos de volta aqui. Marcos, você sabe que há muito tempo a gente fala das leis de privacidade e elas não surgiram à toa, né? A gente sabe que uma das razões, ou das poucas razões que a gente sabe que envolve criança é justamente isso, em função de pedofilia na internet, sequestros e coisas do tipo, entre várias outras situações que culminaram na criação dessas leis de privacidade, né? Então, esse ponto é muito fundamental. E aí eu queria saber de você o seguinte: quais as principais ações que, na sua opinião, de certa forma, elas blindam os jovens, né, dos riscos de insegurança a partir do tema que a gente tratou aqui, né? Então eu queria saber de você o seguinte: o que os pais devem observar, quais são os pontos principais de atenção em relação ao comportamento dos seus filhos para evitar riscos pautados em cibersegurança? Você vai lá, você dá o celular para a criança, ela está lá, enquanto você trabalha, tá? O rapaz até falou isso, né? Uhum. Você está lá crente que está tudo bem, ela está interagindo. Você tem várias outras situações que a gente vai tratar aqui que fazem isso. Mas em termos de comportamento, o que você observaria, você como pai, para garantir que seu filho não vai ser vítima de de um risco a partir da cibersegurança, né? Então, você sabe que esse é um assunto complexo, realmente, né? A questão do uso de recursos de internet, né, para as crianças, né? As crianças não têm a noção ainda do certo, do errado, enfim. E cabe muito realmente aos pais fazerem esse processo de monitoração, né? Então, ou fazer as restrições, existem aplicativos hoje, por exemplo, de avaliação parental, né? Então eu posso fazer a liberação, consigo fazer a visualização do que meu filho está acessando. Então, assim, o pai realmente tem um ponto importante aí nessa questão da conscientização e no controle. Olhando para o meu setor neste momento, né, de educação para jovens com vulnerabilidade social, isso não é a realidade. Uhum. Porque o pai não tem
a consciência do uso, né, dos recursos eletrônicos, né? Então, assim, muito provavelmente esses alunos hoje são a primeira geração, né, que está fazendo uso desses recursos de forma tão intensiva, né? Possivelmente os pais são usuários, sim, porque hoje o Brasil já tem, acho que deve ter uns 200 milhões já de celulares. Então, assim, tá muito fácil, mas as pessoas não têm a conscientização do uso do artefato eletrônico, né? Então, realmente é complexo, né? Acho que, assim, pais que têm esse nível de conhecimento realmente precisam fazer, né? Mas eu acho que o ponto crucial de tudo aí, da matéria, que foi muito bacana esse ponto ser tratado, é o ponto da conscientização, tá? E a conscientização ou na família ou as escolas também tratarem esses assuntos como assuntos prioritários, tá? Quando eu cheguei em educação, eu fiquei assim, que cyberbullying, gente, infelizmente, né, é algo que acontece todos os dias nas escolas. Não tem, porque novamente é difícil a criança saber o que é um cyberbullying, né? Então a gente às vezes pega, eu não sei se você já viu uma senha de uma criança de 6, 7 anos. Uma senha? Senha. Imagina como que ela acessa o sistema escolar dela, uma criança hoje com 6 anos. Você faz ideia, não? Eu posso imaginar alguma coisa, eu prefiro que você fale, para não falar besteira. Normalmente é feita uma associação com alguma coisa simples. Então, assim, é um copo, é a casa, é papai, é mamãe, ou fazer um vínculo com a simples data do aniversário dela, né? Então, coisas simples, né, de serem identificadas por outro aluno de 7 anos, né? Então, assim, se eu sei que a minha senha é casa e a sua senha é copo, o que eu vou fazer? Eu vou acessar eu vou acessar o sistema com a sua senha. Então, o cyberbullying já começa por aí. Eu acessando com a sua senha para fazer alguma coisa que eu não quero que alguém saiba que eu vou fazer, né? E isso acontece demais, assim, né? As crianças realmente estão naquele momento de descobrimento e elas usam esse artefato para fazer algum cyberbullying, até para falar alguma fofoca que está acontecendo na turma ou para falar mal do professor. E aí, ao invés de eu usar a minha senha, obviamente que eu vou ser facilmente descoberto, eu uso a sua, né? Como a coisa mais fácil do mundo, né? Eu uso a sua senha e falo mal do professor com a tua senha, né? Sim. Que é uma forma de cyberbullying também, né? E aí eu volto pro ponto assim, a conscientização é o melhor caminho, tá? Eu estive na Microsoft lá em Seattle no mês passado, né? E a gente estava discutindo esse tema, eu falei, poxa, né? Como é que eu faço uma senha uma senha forte para uma criança de até 10 anos, né? Como que eu faço? Ah, não, vamos fazer pela digital. Não, mas a digital da criança não está formada ainda. É isso aí, vai mudando. Então eu não consigo fazer o processo digital para crianças de menores, né? Não, vou fazer pela face, tá? Mas eu vou colocar um dispositivo de avaliação de face. Então, você gera uma complexidade que realmente, tecnologicamente, ela é mais complexa, né? E o caminho da educação, da conscientização, é o que é mais eficaz. Eu saber que eu não posso acessar um sistema com a sua senha porque eu estou infringindo uma regra ética ou alguma coisa que é maior do que simplesmente ter acesso à tua informação, é o melhor caminho, né? A gente trabalhando nesses aspectos comportamentais desde a base, né? Hoje, você pega as crianças, né? Na nossa época, a gente ainda andava no carro sem cinto de segurança, né? Assim como, né? Era comum, né? Anos 80 aí, nossa. Exatamente. Agora, hoje em dia, uma criança já não entra no carro sem ter... Então, assim, se a gente começar a trabalhar esses aspectos de segurança da informação desde a base, a próxima geração que a gente vai formar realmente vai ser uma geração diferente, com informação sobre segurança da informação. Então, a conscientização é o melhor caminho, não vejo outro. Você acha que você tocou num ponto interessante? Eu vou pedir que você faça duas coisas aqui para nós, tá? Em função do propósito educacional. Eu queria que você explicasse para as pessoas que são leigas o que você entende por cyberbullying, tá? Para isso ficar bem claro. E, ao mesmo tempo, eu gostaria que você também nos desse uma informação se você acha que
Seria importante ter matérias voltadas à cibersegurança, segurança nas escolas também, como disciplina de fato, né? Porque isso está cada vez, quanto mais o tempo passa, os anos passam, antigamente a segurança era despesa, hoje ela é estratégica. Daqui a pouco tempo ela vai ser fundamental para a nossa existência, Uhum. né? É isso mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, por favor. Legal. Bem, o cyberbullying, como eu falei, ele acontece, Uhum. né? E assim, na minha visão, qualquer coisa que eu faça em detrimento de tentar agredir a outra por meios digitais, ele é um cyberbullying, Uhum. né? Como eu falei, ele pode falar mal da professora usando uma senha tua, eu posso fazer um grupo de WhatsApp, um grupo de internet, ou algumas ocasiões acontece, faço criar páginas, né, em Facebook, Instagram, em TikTok, para gerar um constrangimento em outra pessoa, em outra criança, em outro aluno, né? Então isso é muito comum de ser feito, tá? Assim, a gente percebe hoje o movimento escolar, e não só dentro da fundação, né, na escola dos meus filhos também, desses movimentos, desses microgrupos de criação de páginas, né, ou de grupos de conversa para falar mal de outras crianças da mesma turma, né? Eu vivi isso na pele, né, porque o Ricardo, meu filho de 11 anos, ele é autista, né? Uhum. Então, na primeira escola dele, existia, pra você ver, com crianças de 4 anos, né, já faziam uma situação de bullying com ele, né? Então, ele era o aluno que era o deslocado, as crianças não aceitavam ele corretamente dentro da sala de aula, e aí chegou um momento que ele não queria ficar mais na sala de aula, ele não sentia parte daquilo. E aí a diretora, numa ocasião, me chamou e falou, poxa, mas o Ricardo não fica na sala de aula, ele fica perambulando pela escola. E óbvio, ele tinha 3, 4 anos de idade, então naquele momento a gente não tinha identificação clara ainda sobre o Do autismo, grau. mas era um bullying, né? Que crianças de 4 anos estavam fazendo com ele. E a fuga dele é ficar circulando, torcendo para a hora de ir embora. Exatamente. Tadinho, Ele já estava fugindo de uma coisa que ele nem sabia que existia, Sim. né? Não era um cyber, mas era um bullying, Sim. né? E aí volta para outro ponto que você perguntou, que é a questão da capacitação de quem vai inibir esse bullying, né? A gente vê que o mercado de educação, o setor de educação ficou para trás na questão tecnológica, né? As salas de aula são iguais desde do século XVIII, né? Então, assim, é aquele negócio, o professor lá na frente e o aluno ouvindo o que o professor fala. Então, se o modelo de educação ele não foi transformado, né, e ele não foi repensado com as questões de tecnologia, né, e tecnologia não é fazer uma sala maker lá para ele utilizar, né, apenas, né, efetivamente ele ter noção dos aspectos tecnológicos dentro da questão do ensino, né. E aí, como esse processo não foi trabalhado nas escolas, então o professor hoje ele não está capacitado para falar sobre isso. Então, se o professor não está capacitado, como é que ele vai inibir essa questão do cyberbullying dentro das escolas? Então, acho que é um aspecto que a gente tem que repensar, né, como organização, como Brasil, né, e de fato ter matérias relacionadas a cyberbullying, ao uso de inteligência artificial agora, né, que a gente fala bastante, que também gera um aspecto complexo, né, de você conseguir inibir isso dentro do uso educacional, né? E as questões, obviamente, de segurança da informação, né? O professor precisa estar adepto e saber como agir nesses casos. Vou te dar um exemplo, assim, a gente sofre muito ataque de phishing, que foi tratado na matéria também, nos finais de ano, né? E assim, a quantidade de professores que a gente vê que preenchem as informações é muito mais elevada do que um setor corporativo, por exemplo. Então, se o professor, novamente, não está capacitado para pensar com uma visão de segurança da informação, como é que ele está passando essa informação para frente, né? E você não tem nem tanto especialista para cobrir essa lacuna, que é imensa, né? É difícil, realmente. Por isso que estamos aqui também, com o Sisocast, para poder... Agora eu tinha que puxar a sardinha para o nosso lado aqui, né? Que por meio do streaming pode ser compartilhado, pode ser debatido e pode, de certa maneira, ajudar
no avanço de conhecimento dessa mesma camada que você acabou de mencionar, né? Por isso que estamos debatendo aqui, né? E agradeço demais a sua presença, viu? Como que você acha que, então, nesse caso, como que a gente pode proteger as crianças, os adolescentes, diante de tanta oferta que se tem no mercado, né? Tanta oferta a todo instante, seja pela escola, através do laboratório, seja em casa, através do dispositivo, os vetores são múltiplos, né? E as crianças hoje em dia têm acesso a tudo isso, de alguma maneira. Como que você entende que a gente pode proteger essas crianças? Você falou da capacitação, da conscientização, mas volto, se essas mesmas pessoas também caem em phishings, né? Você acha que seria um papel do Estado também, de certa maneira, ele intervir na situação, já que hoje ele detém a força sobre a educação, né? Através do Ministério da Educação, através dos estados, municípios. Como é que você vê isso? Para poder auxiliar aqueles que também não têm uma visão clara sobre os riscos que estão expostos. Porque até a gente que é esclarecido pode cair em phishing, né? Por exemplo, imagina uma criança que está lá, jogos eletrônicos e tudo mais. Até a minha pergunta na sequência é sobre isso também. Então o risco é muito grande, né? O risco é muito grande e eu acredito sim que o Estado precisa intervir, né, Uhum. criar as leis mais rígidas, porque assim, a gente não, a sociedade no geral ainda não entendeu que esse processo é um crime, né? Assim, seja o cyberbullying, seja um ataque hacker, né? Eu fico muito triste assim quando eu vejo, por exemplo, uma empresa ser atacada e o concorrente comemorar, né? Então, assim, poxa, não, porque ó, ele foi atacado. Gente, Com isso aí, certeza. ele foi. É a mesma coisa de eu ver alguém ser sequestrado e ficar feliz porque foi ele e não Sim. fui eu. Então, assim, a gente começa a deturpar um pouco, né, essa questão da criminalização, seja de um ataque hacker, ou de um cyberbullying, ou de um próprio bullying, em decorrência talvez até da falta de conhecimento do processo de criminalização disso. Então, eu Uhum. acho que sim, o Estado precisa intervir e precisa começar a criar políticas de segurança pública voltada para isso, né? Assim, segurança da informação vai ser cada vez mais parte do nosso dia a dia, né? Sim. Você imagina você entrar num carro autônomo, né, sem que a garantia da segurança da informação ali exista. Você está colocando a sua vida em risco, né, em detrimento de um aspecto tecnológico, né? Com certeza. E as pessoas hoje não têm essa noção, né? Eles entram num carro autônomo, aqui no Brasil ainda não, né, mas nos Estados Unidos, e não sabe que existe um risco ali de você ser hackeado, ser atacado, óbvio, né? Esse risco é minimizado por toda a barreira de segurança da informação que ali existe, mas existe um risco, né? Então, será que, né, as pessoas, se tivessem mais consciência do uso da informação ou dos riscos que elas correm, elas abririam tanto a porta da tua casa para esses riscos que talvez ali estão meio escurecidos ou que as pessoas não têm consciência? Então, assim, acho que precisa sim voltar para a questão da base e repensar nesse processo todo. É isso aí, com certeza. Eu queria que você falasse pra gente o que que são os predadores online. Vou explicar para quem, porque saem muitas matérias falando sobre isso e é natural que a pessoa leia uma matéria com isso, mas ela fica predadores online, não consegue associar no todo quem que poderiam ser esses agentes, né? Então, e como que a gente poder evitar esses predadores online também, que é um outro vetor, né? É, é, é muito complexo também, né, a gente falar de predador online, porque assim, se a gente não tem a conscientização nem do que é, como é que a gente vai prevenir algo que a gente nem sabe o que faz e como faz? Eu volto novamente para o mesmo ponto. Acho que assim, a gente tem que começar a falar mais disso, né? Uhum. O caminho que você está trilhando aqui é muito legal por conta disso, né? Acho que abre uma Bacana. oportunidade e a democratização da informação, acho que é um dos aspectos mais benéficos que a gente está tendo nessa nova versão de internet, que assim, hoje todo mundo tem acesso a tudo, né? Então você pode canalizar esse acesso para coisas boas ou para coisas não tão boas, né? Isso aí. O que a gente estava falando é a gente como pais, né, e como agente de informação, né, a gente precisa trazer o conteúdo de qualidade para vocês que vocês tenham
a questão de raciocinar e pensar o que é bom para você e o que não é bom, né? E falar de qualquer aspecto de segurança da informação sem ter esse conhecimento, realmente ele volta para a estaca zero, né? Então, eu Sim. acho que assim, acho que a gente precisa falar mais do assunto e conversar mais sobre ele também. Essa questão dos predadores online vai na mesma linha. É isso aí. E se a gente pensar que todo e qualquer dispositivo ele é um vetor e aonde você tem acesso e você tem conexão, os agentes mal intencionados eles podem se apropriar dessa conexão de alguma forma, né? Que é o caso do que a gente vem falando há muito tempo, da questão dos jogos online, um chat aberto. Uhum. A gente tem muitos jovens, o meu sobrinho, por exemplo, ele tem um inglês fluente que ele desenvolveu a partir dos jogos online com o chat aberto. Então ele interage com muita gente. Claro que minha irmã e meu cunhado, eles monitoram tudo isso, né? Mas nem todo mundo sabe, mas eles são oriundos aqui da TI também, então eles conhecem, sabem como fazer. Então, como é possível proteger as crianças, por exemplo, em situações como essa, de jogos online, né? Chat aberto. Isso é modinha total, né? É modinha total e é um problema realmente, acho que talvez mundial até, né? Porque Isso. assim, você não sabe quem tá do outro lado, né? Uhum. Então ele pode ter colocado lá, feito um vínculo de que ele tem uma idade X, mas você não sabe, obviamente, se ele tem aquela idade. E aí, nesses casos específicos dos jogos online, é a monitoração dos pais. Isso. Não tem outra forma, né? Então, assim, o pai consegue raciocinar, né? E saber se quem está falando no outro lado da linha é uma criança de 16 anos ou se é um adulto de 30 ou se é uma pessoa de 60 anos. Até pelo próprio linguajar, né? Pelo uso das palavras, a gente consegue fazer esse processo de identificação. Acho que até com a IA agora, né, pensando aqui rápido, né, talvez a gente consiga, né, porque a gente consegue fazer a monitoração por tom de voz, pelo uso das palavras. Então, talvez você consiga criar ratings ali, né, ou rankings, né, de possibilidade de ser uma voz usada por criança ou não. Mas também tem o outro lado, né? O cara pode estar simulando uma voz através da IA com uma criança de 16 anos. Então, assim, realmente o mundo é muito mais complexo, muito mais difícil. E a gente vai voltar para as origens lá, que era tua mãe olhando com quem que você está andando, né? Quem são seus amigos da escola, onde você vai, que hora que você vai voltar. Então, assim, a gente tem que ter essa monitoração mais ativa em cima dos nossos filhos, né? Ou dos nossos conhecidos ali, justamente para garantir que ele não está sendo iludido ou enganado, né? Eu não sei se você vai concordar, você falou num ponto aí, que era um ponto que eu ia colocar aqui, inclusive, está bem na minha frente, que diz respeito à inteligência artificial. Tem o ônus e o bônus. Ainda mais agora com deepfake. Uhum. Mas talvez, se a gente olhar pelo lado simples da história, que é você orientar a criança a jamais dar seu endereço para ninguém, jamais se encontrar com nenhum estranho, aqueles ensinamentos que a gente tinha no passado. Então, você não dá seu endereço para ninguém. Você não se encontra com absolutamente ninguém que você não conhece. Terceiro ponto, minha opinião, tá? Eu queria saber de você. Com a vinda dos deepfakes, né? Tirar o dinheiro da criança. Porque vagabundo também quer dinheiro. Então, se a criança não se encontra com nenhum estranho, mente, vai no shopping, conta um amiguinho, mas marca algum encontro, que já aconteceu isso. Você acompanha, ela não dá o endereço dela em hipótese alguma. Você precisa trabalhar a cabeça da criança para isso, desde cedo. Você não deixa nenhum dinheiro, nenhum acesso à conta corrente de criança, nas mãos de uma criança que não tenha esclarecimento. Eu acho que esses 3 elementos, eles já ajudam, não? O que você acha disso? Então, ajuda. Ajuda, Eu né? acho que o cara que está mal intencionado, ele sempre vai querer facilidade, né? A gente vê até a polícia sempre fala isso, né? Não fique dentro do carro, parado na frente de casa, enfim. Então, a gente sabe que, né, o cara quando está mal intencionado, ele quer oportunismo e que ele quer o retorno mais rápido, né?
Então, de fato, se uma criança tem um acesso a uma conta ilimitada, né, de recursos, ou se a pessoa, a gente está falando, né, já que a gente entrou em alguns aspectos aqui, acho que o maior trauma, né, de uma criança é a pedofilia, né? Isso aí. Então, assim, se um pedófilo está mal intencionado e ele quer marcar um encontro com uma criança, né, e se ela tem essa facilidade da troca sem ter nenhum tipo de restrição, para o pedófilo é o melhor caminho, né? Sim. Obviamente ele quer ter o acesso e ele quer ter um acesso facilitado. Porque para o pedófilo também, se ele tem que saber se ele está falando de fato com uma criança do outro lado ou se ele está falando com o pai da criança e o pai da criança tá fazendo uma armadilha para ele ser pego pela polícia. Então, assim, acho que tem todos os aspectos aí que contribuem para que quanto mais restrito for, melhor, né? Com certeza. Só que também tem o outro aspecto, né? Quanto mais restritivo for, como que fica isso em relacionado aos outros, né? E aí vem aquela competição dos alunos, né, de sexta, sétima série, que é onde eu tô vivendo agora também. Mas o fulano pode, né? O fulano tem acesso, o fulano, o pai não faz a restrição, né? Aí vem aquela frase, né, que a gente ouviu a vida toda, você não é todo mundo, né? Porque realmente, né, a gente acha que cada um molda a sua vida conforme os seus conceitos, os seus preceitos, né, o que foi, né, a questão você perguntou dos meus avós, né, então assim, meus avós vieram da Alemanha e assim, por que eles vieram da Alemanha? Eu fui estudar um pouquinho as histórias da minha família. Naquela época, na Alemanha, a cada 2 anos acontecia uma guerra. Sim. Então, assim, como é que um povo consegue viver, assim, ano sim, ano não, tendo guerra? Então, Sim. o cara olha para aquilo e fala, poxa, isso daí não faz parte. Então, assim, vem com essa base familiar de, poxa, não, eu não quero viver isso todos os dias, né? Então, eu quero ir para um lugar que é mais calmo. Eles, obviamente, não sabiam, né, ainda para onde iria, né? Isso é uma sacanagem, uma corrida que Mas e nessa questão familiar é a mesma coisa, né? Sim. Então, assim, óbvio, né? Tem famílias que vão ser famílias mais permissivas, né? Que vão deixar a criança se aventurar um pouco mais. Tem famílias que serão mais restritivas. É, E você tem que saber o que é melhor para você, né? E aí aquela velha máxima de que você não é todo mundo e que você não precisa ser igual aos outros, isso aí. ela continua válida é o decisor ali, o núcleo familiar que tem que definir quais são os limites aí para cada uma dessas crianças. Com certeza. A gente está com um tempo, infelizmente já está um pouco curto, eu preciso passar para outro bloco, mas o assunto está muito bom. Então é o seguinte, você acha que com a pandemia, nós passamos pelo processo de pandemia. Então, assim, um sentimento que eu tenho, e é uma pergunta que eu vou te fazer para saber o que você acha disso. Eu acho que com a pandemia, durante os 2 anos desse processo, muitos jovens se retraíram muito, no sentido de passarem seu tempo em função de um dispositivo móvel, e que isso afeta, de certa maneira, o comportamento. E aí eu queria saber de você o seguinte, você acha que esse período ele agravou de alguma forma? Não estou querendo te direcionar para uma resposta Uhum. óbvia, mas assim, você acha que isso aqui, de certa maneira, agravou essa situação? Porque as pessoas trabalhavam remotamente, deixavam celulares com seus filhos, muitos filhos deixam hoje de conversar tanto com sua família, muitos não querem nem mesmo sentar à mesa para jantar com a família, querem ficar lá no seu mundinho, ou em jogos, ou fazendo qualquer outra coisa, né, com seus amigos e tudo mais. Você acha que, de certa maneira, a pandemia ela afetou esse processo e ele é um caminho agora sem volta, né? Ou seja, teremos nossos filhos novamente, né? Acerca da reunião, né? Do jantar e tudo mais. Como é que você vê isso? Assim, não tenho dúvida nenhuma, né? Acho que assim, o processo do confinamento, né? Ele foi muito drástico para as crianças, né? Uhum. E eu afirmo isso porque assim, quando eu comecei quando eu fui para a fundação e eu comecei a visitar as escolas, um dos maiores traumas das crianças foram se formarem sem ir para a escola. Imagina.
Então você imagina, e aí eu volto para o aspecto da fundação também de novo, que é um trabalho social muito, muito incrível. E assim, a gente tem, normalmente, né, a gente que está com a base familiar composta da forma correta. Eu não tive, por exemplo, meu pai era alcoólatra, então assim, e eu vejo isso muito nas crianças da fundação. Eu tinha meu Porto Seguro, não tinha meu Porto Seguro na minha casa, né? O Porto Seguro era a escola, né? Então, por quê? Dentro do aspecto familiar, com toda essa restrição, essa bagunça familiar que eu vivia, era melhor eu estar fora de casa do que dentro de casa. Aí já era o oposto, né? Sua válvula de escape era o Era colégio. sair. Sim. Na fundação e na maioria das escolas públicas do Brasil, isso também é uma verdade, né? Uhum. Então as crianças buscam na escola uma fortaleza, né? E no âmbito da pandemia não existia mais a fortaleza. Sim. Então você tinha que conviver 24 horas por dia onde você não tinha essa fortaleza muito bem estabelecida. Uhum. Porque um pai alcoólatra, ele vai continuar sendo alcoólatra na pandemia ou fora da pandemia. Então, e aí essas crianças sofreram muito com isso, né? Com esse aspecto de não ter a possibilidade de ou se formar ou iniciar, né? Dentro do aspecto escolar, dentro desse processo, durante a pandemia. Não iniciar, eu acho que obviamente tem um atraso, mas como a criança não conhecia o que era uma escola, então ela passou a conhecer depois. O aluno que estava se formando, né? Então ali do segundo, terceiro ano, e que perdeu esse convívio, realmente ele teve uma perda muito significativa. E dentro de casa, sem o que fazer, né? Assim, a maioria das famílias brasileiras moram em casas pequenas, né? Não vou chutar uma quantidade de metros quadrados aqui, porque a gente sabe que a realidade é complexa. Então, assim, vive confinado, né? E aí era um confinado com uso de internet, basicamente. E aí você consumiu muito conteúdo que era o conteúdo mais fácil, né? Sim. E eu sofro isso em casa hoje também com o meu pré-adolescente lá de 11 anos, porque assim, ele não quer assistir um documentário, né? Ele quer assistir o videozinho do youtuber lá que faz brincadeirinha, que fica fazendo. Então assim, ele quer consumir o conteúdo e sempre o conteúdo mais fácil. Sim. E a briga é constante, né? Porque assim, não, vai fazer alguma coisa, né? Então, essa semana passada, eu falei, vamos lavar o carro com o papai aqui. Então, senta aqui, pega o balde, faz. Aquela briga que não quer, depois acaba até gostando. Porque não teve a experiência de fazer algo diferente, né? Sim. Então, realmente é um aspecto que foi, E a oferta por bobagem, ela é muito grande, nossa, demais. é muito lúdica, Demais, né? total. Os desenhos também não ajudam hoje em dia, alguns desenhos ali, que pelo amor de Deus, né? Pega o desenho da Peppa Pig lá, que ela tá. O outro é respondão, então coisinhas assim, né? Exatamente. Marcos, eu preciso passar uns recados aqui, o papo tá muito Ah. bom. Chamar também o Tiagão para cá, nosso tempo tá correndo, mas vamos lá. É, tá chegando o Mindsec, que é um dos maiores eventos de segurança voltados ao mercado como um todo, não é um evento setorizado, né? É um evento aberto para cibersegurança, segurança da informação. E esse ano a gente tem lá o stand da SecureGate, que é o distribuidor da WithSecure, parceira WithSecure, e nós estaremos lá também rodando o CISOcast também através da SecureGate no stand deles. Então vocês estão mais do que convidados a aparecerem lá no evento do Mindsec. A gente não sabe ainda se vai ser no segundo ou no terceiro dia, né, que é a nossa participação, mas o pessoal da SecureGate estará lá os 3 dias seguidos também com o pessoal da WithSecure. Então, se você puder, passe lá, conheça o stand, bata um papo com o pessoal, vai valer muito a pena, é muito legal. Eu quero agradecer demais todas as pessoas que têm encaminhado sugestões de pauta, que para nós são muito relevantes. Esse assunto aqui é um assunto que foi sugerido por algumas pessoas, né? A gente fez apenas uma adaptação aos temas que eram muito parecidos. Estamos aqui tratando hoje, muito relevante também. E agora eu vou pedir à produção que rode o merchan da WithSecure, que é o nosso patrocinador aqui também. Essa edição ela conta com o apoio da WithSecure e da AuthHunter, que é o maior portfólio de segurança do mercado, consultores especialistas que dominam os mais diferentes assuntos
os mais diferentes assuntos estão na Off Hunter com toda certeza, tá bom? Então, rodar o comercial e a gente volta na sequência com o Thiago Guerra aqui. Tá lá, por favor. A WithSecure é uma empresa finlandesa líder mundial em soluções de cibersegurança entregue via plataforma unificada Elements. O Elements é uma solução modular única, composta por uma gama completa de produtos de segurança cibernética. Inclui o premiado gerenciamento de vulnerabilidades, gerenciamento de patches, proteção de endpoint, tecnologia de detecção e resposta para endpoint, cobertura para Microsoft 365, bem como gerenciamento de postura de segurança na nuvem. Juntos, os produtos oferecem solução de ponta a ponta e cobertura inigualável, podendo ser adquirido em SaaS. Conheça agora a nossa plataforma. Fale com o nosso time de vendas. Muito bem, estamos de volta aqui e ele está aqui na minha frente, nosso querido Thiago Guerra. Fez boa viagem, Thiago? Pergunta clássica. Clássica. Né? Para quem não sabe, o Thiago vem do Paraná para cá só para participar do nosso episódio. Esse mês especificamente vai ser um episódio, mas todos os meses ele está aqui em 2 programas conosco, né, Thiago? Exatamente. Thiago, você viu que esse tema que a gente está tratando hoje, né? Ele é uma situação, é um assunto que dá muito pano para manga. Ele fala de múltiplos vetores, ele fala de muitas situações que podem culminar em risco para a criança, para o adolescente, para a sociedade como um todo, né? E eu queria que você estabelecesse um paralelo do que a gente está tratando hoje com a questão da estratégia do risco, propriamente, né? De exposição, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, em função de como que a WithSecure hoje consegue ajudar, né, a sociedade, as empresas como um todo, as instituições de ensino e por aí vai, a blindar cada vez mais contra certos tipos de ameaça que são possíveis a partir desses vetores. Se você puder falar um pouquinho, eu agradeço. E uma coisa que eu quero pedir também, nós passamos recentemente por uma situação, né, que aconteceu global, em função de um problema que houve de um sistema de segurança vinculado ao ambiente sistêmico da Microsoft. E aqui a gente não está para fazer críticas nenhuma, empresa nenhuma, porque cada um tem lá a sua situação. Mas eu queria que, pela experiência que você tem, você contasse um pouquinho do que é normalmente esperado e que uma empresa pode buscar para garantir que o processo dela não culmine em situações como a que aconteceu na última semana, né? Se puder falar um pouquinho a respeito disso, eu agradeço. Legal. Então, no primeiro tópico, nós estamos presentes em muitas instituições de ensino no Brasil com as soluções WithSecure Elements. Um destaque inicial, principalmente coletado de informações, né? No que culmina a ataque de phishing, a abertura de links maliciosos, um golpe bem feito, filtros de conteúdo, é o óbvio, né? O produto possui essa característica onde impede o acesso indevido. A gente sabe também que acessos indevidos são feitos propositalmente, às vezes, dentro da instituição. É um operador que está tentando acessar aquele site que não deveria estar de acordo com as políticas da empresa. Então, principalmente o filtro de conteúdo para os conteúdos escusos, que geram risco efetivamente, e os que devem ser bloqueados. Na segunda camada, a ação de links maliciosos pode te expor através de falhas internas, né? Então, se você o zelo com a sua exposição, quanto você está exposto, é muito importante, principalmente na correção dessas vulnerabilidades. Porque, às vezes, é o simples gatilho através de um link sem muita intenção, daquele equipamento que se ganhou o acesso, o malfeitor alcança. Ele chega em outro equipamento. E aí aquele sim que está fragilizado, vulnerável e esquecido no cantinho. Ali ele se aloca. Uhum. Naquela máquina que foi só executado o link do phishing, um link malicioso, por exemplo, talvez ele não gere o prejuízo ali, mas ele se aloca lá. Então, a exposição, a identificar e aplicar as correções, conhecer o seu ambiente, aonde você está fragilizado, é fundamental. O terceiro tópico, em cima
dessa questão do incidente ocorrido recentemente. É a segunda vez que acontece, né? Acho que poucas pessoas sabem, mas não é a primeira vez. Já aconteceu com a mesma empresa, com o mesmo modus operantes, porém, meses atrás. A mesma coisa aconteceu. A distinção é que aconteceu com o Linux. E Linux, as pessoas não teve o impacto tão gigantesco. A gente está falando de bilhões de dólares já de estimativa. O que eu vejo nisso como uma forma de precaução em cima do processo, né? Do compliance de cada empresa, mas principalmente aqui no Brasil. Hoje, você, com a nossa solução, por exemplo, e existem outras também que fazem algo semelhante, a como você planejar, dar essa ferramenta para o administrador. Por exemplo, eu quero que as novas atualizações primeiro acertem esse grupo de equipamentos alvos. Então, vamos pegar um exemplo mais simples para todo mundo está nos Você assistindo. está falando de distribuir, né, esse tipo de protocolo, Isso. não de fazer de maneira maciça. Isso. O ocorrido pontual dessa empresa que aconteceu nessa semana passada, dia 19 agora, foi o quê? Foi uma atualização que veio distribuída pela solução. A solução, como um todo, em todo o mundo, recebeu essa mesma atualização e implementou. Ah, entendi. Foi ao vivo. Ela recebeu e implementou. Na hora que ela implementou, já era. Todos os computadores deram tela azul. Sim. De uma forma simplificada para todo mundo entender. Então, como você pode diminuir esse impacto? Tá? Não estou dizendo que essa solução não possua isso, tá? Mas não serve na questão técnica, Sim, né? aí aqui a gente não está para desopilar o fígado de ninguém. E é a aplicação de compliances, a aplicação da norma, da conformidade, de processos internos. Então, um exemplo aplicado baseado numa funcionalidade que tem no nosso produto. De novo, existem em outros produtos também, estamos falando de compliance, de cultural, né? Que, por exemplo, se eu tenho 2 servidores, o A e o B faz a mesma função do A, são redundantes. Sei lá, um servidor Active Directory, um servidor de banco de dados, um servidor redundante. Certo. No servidor, um dos 2, você escolhe, ele vai receber as atualizações primeiro, antes do outro. Não são todos os produtos, nem são todos os fabricantes que têm esse recurso. É uma gama pequena de fabricantes que tem essa funcionalidade. De dar a disponibilidade para que o recurso primeiro chegue em um equipamento. Por mais que ele foi disponibilizado pelo fabricante. E não estamos falando de versões beta, nada disso. Estamos falando de versões em produção. Perfeito. O que distingue essa versão de produção primeiro chega para esse grupo, uma semana, um mês depois, 15 dias depois, chega para outro grupo. O grupo não marcado, né, pela política. Então, você consegue ter essa seguridade. Se isso tivesse ocorrido nos servidores de streaming dos canais de televisão, que eles têm redundância, ocorrido só em parcial, o impacto seria parcial. Com certeza. Nas empresas de companhias aéreas, seria parcial. Tanto que únicos equipamentos que não sofreram dano eram os quais não possuía solução. Entendi. De tão antigo que era o sistema operacional que não tinha solução. E aí é o que o Marcos falou, né? A situação que passou-se recentemente, né? Todo mundo passou por isso, só que também traz um aprendizado, mais uma vez, né? Em cima de uma situação como essa. Contingenciamento, processo, tudo isso se faz muito, né? E sempre temos que pensar em como se proteger em caso de desastre. Isso é a base, né? A gente precisa se proteger como no caso, para o pior cenário possível. Né? Não é só... E proteger a nossa informação, o estar online, o estar disponível. Não tem um contingenciamento, parou tudo, é assim mesmo? Exatamente. Assumimos um prejuízo bilionário para a humanidade porque alguma pessoa errou. Ou seja, mais uma vez, a gente dá valor ao processo, ao GRC. Exatamente. Porque muitas empresas, e isso aí a gente fala porque o que a gente enxerga, muitas empresas, quando vão desenvolver planos de continuidade, planos de desastres e afins,
procuram seus times técnicos em função de auditoria, cobrança de auditoria. Mas a gente lida também com muitas vezes com o imponderável. Então, se a gente só trabalhar dentro de uma linha que a gente está habituado ali, a gente não consegue diagnosticar os possíveis casos que podem acontecer, que foi o caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Tudo bem que ali eu enxergo como falta de vontade política por décadas, porque falamos até aqui nos bastidores. Problema concreto, bombas, esgoto, etc. Sim. Mas se a gente olhar para o lado do processo, que é o mais importante, muitas vezes você não precisa nem fazer certos investimentos ou reinvestir em coisas, porque o processo ele é mais sólido e ele sempre vem antes, né? O que a gente fala aqui, né? Então, assim, eu quero agradecer, então, sua clareza na explicação, né, sobre o que aconteceu. Queria só que você falasse, para a gente fechar aqui esse bloco, você participou do evento da WIFSecure lá na Finlândia. O que ela está trazendo de novo aqui para chamar a atenção das pessoas, para o nosso mercado particularmente? O que você traz de novo aqui que você possa falar em poucos minutos? Legal. Nosso tempo estourou. A WIFSecure está, mais uma vez, simplificando toda a complexidade de cibersegurança para o mercado corporativo. Ela está trazendo o cenário de proteção de Extended Detection Response junto com o Exposure, trazendo entre duas verticais toda a centralização que os frameworks de cibersegurança necessitam. Na verdade, ela já possuía todos esses produtos, era uma gama de inúmeros produtos, ela traz simplificando isso para a ramificação de como guiar os nossos clientes ou os futuros clientes a ir para o caminho correto com as ferramentas necessárias. Perfeito. É muito comum no mundo, na Europa não tanto, mas aqui na América Latina, principalmente, é muito comum as empresas só terem antivírus quando tem. É isso aí. Quando tem. Por quê? Porque ela acha, porque ela não teve a cultura, não tem apropriado, não tem investimento, que aquilo vai proteger ela. E não vai. É isso aí. Mas não vai nem de longe. É isso aí. Igual a gente concluiu, você falou de GRC. Às vezes é mais importante políticas, compliance, governança, mesmo usando as ferramentas que existem dentro da própria casa, nativas do sistema operacionais, aliado com todo esse... Planos atualizados. O camarada fez 1 ano atrás, acho que tem. Não, acabou. Você fez 1 ano atrás, não tem mais. Né? E trazendo isso para simplificar esse mundo. A simplificação, hoje a gente não tem tempo, nem profissionais com tamanha capacidade para absorver todo esse mercado. Sim. Nem quantitativo, nem qualitativo para absorver tudo isso. É óbvio que existem as exceções, né? Mas a simplificação é o grande segredo nesse sentido. Perfeito. Bom, a gente está com o tempo estourado aqui, então... Para você que acompanhou o comercial da WIFSecure, se você tiver interesse em conhecer a solução, compromisso zero, mas quer conhecer a solução, fazer uma prova de conceito que é fundamental, você clica aqui no QR Code que está na tela, você vai ser direcionado para uma landing page, lá você coloca as suas informações e entra em contato com a equipe técnica, que ela vai te responder prontamente, tá? Para você conhecer a solução, ou mesmo para fazer uma prova de conceito, tá? A gente estourou o nosso tempo aqui, infelizmente, o papo hoje foi muito agradável. Marcos, eu vou pedir a você que faça suas considerações finais, tá? E, enfim, falar o que você quiser, achar que é importante, relevante nesse momento. Não, só agradecer, né? Agradecer aí pelo convite, acho que o papo realmente é interessante, né? Falar de educação é importante, muito. Né? As pessoas precisam se conscientizar que segurança da informação é um ponto que precisa ser tratado dentro de casa e dentro das escolas, tá? Legal, Thiago. Obrigado aí pela explicação. Fiquei feliz aí de conhecer e saber, né, que realmente acho que assim, alguns aspectos de governança são importantes, né? E aí a gente vê um paradoxo, né, que a gente até ouviu aí na Febraban ultimamente que governança não era importante, né? E tinha alguns aspectos que às vezes a TI ela é muito questionada, né, com muito processo, e a gente vê que um processo mal executado, olha a quantidade de impacto que ele pode gerar. Então, é importante a gente voltar um pouquinho nas origens, né, e eu estava falando com o Alan aqui,
A gente faz, por exemplo, aplicação de patch de Windows há anos, né? Talvez décadas já, né? Uhum. E a gente sempre usou esse processo de governança justamente para não gerar um impacto no ambiente. E assim, a gente, né, em pleno 2024, com todos os adventos aí de tecnologia, a gente sofre um impacto como esse, que é um reaprendizado, né? isso Eu acho aí. que é olhar um pouquinho e assim, poxa, onde eu estou falhando na minha governança, o que eu preciso fazer de diferente, repensar nas zonas de contingenciamento aí, justamente para a gente não depender, né? Nem aplicação financeira, né? A gente coloca todos os ovos numa única cesta, né? Então a isso gente aí. tem que começar a repensar em todos esses aspectos aí Não, também. com certeza. Obrigado aí pelo convite. Imagina, a gente que agradece, a gente que fica lisonjeado pela sua presença. Agradeço demais, Tiagão. Até a próximo mês, quando você participa conosco aqui também. É para você que está em casa, acompanha a nossa matéria. Minha gratidão pela presença, por acompanhar o nosso vídeo. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser. E obrigado a todos pela audiência. Obrigado.